E aí pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Eduardo aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto, meio polêmico aí, um tal de pastor, não lembro o nome dele, Ailá Humberto, alguma coisa assim, que ele vem falando um pouquinho sobre o catolicismo, sobre Nossa Senhora, que é um espírito demoníaco, que nós somos idólatras. Então eu decidi fazer um pouco desse vídeo para esclarecer em resposta a ele. Na verdade, a resposta não é nem tanto para ele. A resposta é mais para você, católico, que me acompanha, Porque às vezes a gente fica ouvindo um pouco de baboseira por aí, de algumas pessoas que sequer conhecem um pouco da Igreja Católica e ainda fica atacando. Então, esse vídeo é mais para você, católico, que me acompanha, Não sei se esse vídeo vai chegar até esse pastor ou não, Eu só peço para você que curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, Porque são coisas que nós precisamos levar, Precisamos aprender para nos defender, não criar um embate com quem não é católico, mas para nós católicos mesmos aprendermos, nos formarmos e nos educarmos, beleza? Vamos lá, eu quero começar falando para vocês o seguinte. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a intercessão dos santos. Só para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, não, porque vocês são idólatras, ficam idolatrando a imagem, pedindo intercessão para santos, sendo que o único intermediador é Jesus, e beleza, enfim. Então vamos ver um pouquinho o que a própria Bíblia fala, o que um pouco do catecismo vem nos dizer, Porque assim, quando a gente começa a aprender um pouquinho mais, a gente sai um pouco da ignorância e vem um pouco para a luz, para a clareza do que a igreja nos fala. Então, no Antigo e no Novo Testamento, pessoal, a gente vê muitos homens intercedendo pelo povo, Abraão mesmo, em Gênesis, intercedeu por Sodoma, onde Deus desiste de destruir a cidade devido à intercessão de Abraão. Olha que interessante, Abraão intercede e Deus desiste de destruir Sodoma. Em Timóteo 2:5 vem dizer, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Sim, só Jesus é o intermediador para a nossa salvação. A própria palavra nos diz isso, mas a própria palavra também nos diz que precisamos rezar, interceder um pelos outros acima de tudo. Recomendo que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos que detêm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2:1. Já em Tiago 5:16 diz o seguinte, confessais uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados, A oração fervorosa ou assídua do justo tem grande poder. Portanto, a exclusividade da mediação de Cristo se refere à justificação e à salvação dos seres humanos. Mas a intercessão dos santos é uma outra natureza. Refere-se à graça que Deus nos concede de intercedermos um pelos outros. Ou seja, a justificação e a salvação dos seres humanos pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Mas sim, assim como você me pede oração, me pede intercessão, os santos também intercedem por nós, Aqui em Apocalipse vem dizer o seguinte, os 4 viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Tinha cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. A fumaça do perfume subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Apocalipse 8, versículo 4. Então a gente vemos com toda a clareza que como os santos no céu clamam a Deus uma intenção do que estão na terra, por exemplo. Os santos elevam as suas orações a Deus. E por que estariam orando? Por que os santos estariam orando se eles já estão salvos, desfrutando da presença divina? Suas orações são em nosso favor, para que os que estão no mundo também possam um dia estar com eles, E na felicidade perfeita e eterna plenitude. E aí o catecismo então vem dizer o seguinte, catecismo de número 956.
pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. E aí eu queria que você prestasse atenção que o São Domingos de Gusmão vem dizer para nós: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante minha vida. O que ele quer dizer aqui? Que ele estava doente, ele estava prestes a morrer e ele via que todo mundo estava triste e ele falou para o pessoal ali: não fica triste. Eu no céu vou poder ser mais eficaz, ajudar mais vocês do que aqui da terra. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus também confirma isso antes de morrer, dizendo: passarei meu céu fazendo bem na terra. O que ela quer dizer com isso? Estarei lá no céu rezando por vocês, intercedendo por vocês junto a Deus. Né? Sensacional. Então, a tradição da igreja está repleta de confirmação sobre a intercessão dos santos. Então, não só a palavra vem nos trazer isso, mas a própria tradição. E aí eu queria lembrar vocês que a Igreja Católica ela é formada por tradição, né? Por magistério e pela Sagrada Escritura, que é a própria palavra. Então, eu vou até deixar aqui na descrição depois um vídeo do Santa Carona, né, do K2, que ele explica como que a igreja decidiu e construiu a Bíblia, né? Porque a Bíblia foram feitas pelos católicos. Porque uma coisa vocês têm que entender: a igreja veio antes da Bíblia, né? O que eu quero dizer com isso? Que primeiro veio a tradição, a fala, e depois veio a escrita. Né? A Bíblia não foi sendo escrita conforme os eventos foram acontecendo no exato momento. Está acontecendo aqui, já estou escrevendo. Não. A Bíblia ela foi escrita depois de muitos anos à frente de algumas coisas que aconteceram. Entende? Mas enfim, para vocês entenderem um pouquinho, depois vocês clicam aqui no link em algum lugar, que vocês podem ir direto para o canal do Santa Carona e entender como é que a Bíblia foi feita certinho, como foi a escolha de cada livro. Então, como diz o Padre Paulo Ricardo, né, a Bíblia não veio com zíper e tudo de bom grado aí, não. Então, a Bíblia que você, protestante, ou qualquer outra religião aí, utiliza, é porque nós católicos fizemos, né? Nós fomos lá, julgamos qual livro iria entrar dentro da... Enfim, depois vocês podem assistir o vídeo. Mas só para vocês entenderem que tudo que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo não tem respaldo somente bíblico, porque a Igreja Católica ela tem esses três pilares, que é a Sagrado Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. E o que seria Sagrada Tradição? Vou dar uma explicada meio por cima para vocês. Quando a sua família tem aquela tradição de Natal, o Natal já está chegando, né? Qual que é a tradição do Natal de vocês? Bom, a tradição já vai fazer 15 anos que a gente sempre vai comer na casa da minha mãe e vai ter isso e aquilo, ou seja, é uma tradição. Então, Sagrada Tradição quer dizer o quê? Que somos católicos apostólicos romanos. Ou seja, existe uma tradição apostólica. Ou seja, os apóstolos tiveram uma convivência com Cristo e eles levaram essa tradição, isso que eles aprenderam à frente. E isso foi passando de geração em geração. Por isso que nós falamos que somos católicos apostólicos romanos, mas nós temos essa tradição. Tá? E aí, voltando então, você entendendo um pouquinho que existe essa questão da intercessão dos santos, e você fala: mas espera aí, nós podemos ser chamados de santos? Santo não é só Deus? Não, e a própria palavra vem dizer, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Portanto, sede santos assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5 vem dizer isso. Né? E Mateus 5:8 depois vem até dizer também: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, somente os puros de coração verão a Deus. Né? Então, se somente os puros de coração verão a Deus, os santos, e quem não é santo por completo? Vai direto para o inferno?
né? Aí por isso que vem a tradição da igreja também, não só a tradição, mas a própria palavra, a Bíblia vem trazer um pouco de referências do purgatório. Em Macabeus, em 2 Macabeus 12, vem dizer o seguinte, né? Deixa eu até pegar aqui e puxar para vocês. Cadê? Só puxar aqui para vocês. O que acontece, né? Na época... Cadê aqui? Tá, isso. Lá no Antigo Testamento, cerca de 200 anos antes de Cristo, né, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus, narra aí alguns soldados judeus, eles foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, né, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeu mandou fazer uma coleta para que fosse oferecida em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então, encontraram, debaixo da túnica de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jamínia, coisas proibidas pela lei lá do judeu. Tô lendo aqui só para vocês ficarem um pouco por dentro. Então, ficou assim evidente que o que haviam tombados por aquele motivo puseram-se em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Então, e aí, aqui, em 2 Macabeus 12, 39 45, vem dizer: por isso mandou oferecer o sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos pelo pecado. Então, ele vem dizer para que os mortos, ou seja, quem já morreu, sejam absolvidos pelo pecado. Então, o que é o purgatório? Só para você entender um pouquinho. O purgatório é aquele lugar onde você será purificado. Ou seja, você morreu na amizade com Deus, você não morreu em pecado mortal, né? E aí você vai sofrer por essas penas, você tem que pagar por isso, você tem que ser purificado neste momento, entende? Então, você não vai para o inferno, mas também não vai para o céu. Então porque para entrar na presença de Deus, você precisa estar com o coração puro, limpo, precisa ser santo, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Né? A própria palavra vem nos dizer: sejam santos como o vosso Pai é santo. Então o próprio Deus nos pede para que sejamos santos. Entende? Porque para eu entrar na presença de Deus, eu preciso ser santo. Assim como aquela palavra do jovem rico, né? Ah, Senhor, o que eu posso fazer para conseguir a salvação? Segue os mandamentos. Mas isso eu já sigo. Aí Jesus já responde, né? Ah, tá bom. Então, se queres ser perfeito, né? Vende tudo e dá aos pobres e me segue. Ou seja, ele pede: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, se queres entrares direto no céu, né? E aí ele pede o tudo do jovem rico, que o tudo do jovem rico não é o mesmo tudo que é meu e seu. Temos realidades diferentes, cada um tem apegos diferentes, pecados diferentes, não é? Então ele fala: bom, beleza, se você já segue os 10 mandamentos aí, beleza, tua salvação está garantida. Agora, se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, se queres ir direto para o céu, entende? Então nós temos muitos santos. O que seriam esses santos? Santos são aquelas pessoas que a igreja reconheceu, que lutaram fortemente, de forma honrosa contra o pecado, alcançaram um nível de intimidade com Deus tão grande. Claro que aí, quando vai entrar no processo de canonização, tem que ter no mínimo, eu acho que 3 milagres, né? A vida desse santo tem que ter essa intimidade, essa intimidade com Cristo, uma vida de testemunho, alguns milagres. Então, sim, não é de qualquer forma que alguém se torna santo, que a igreja declara santo, né? Mas a igreja tem essa autoridade? Sim, né? O que declarares, aquele que ligares no céu, beleza. Aquele que desligares do céu, será desligares da terra, será desligado do céu também. Então nós temos essa autoridade, sim, e eu só estou trazendo toda essa introdução para vocês entenderem o conceito básico da fé cristã nossa, do catolicismo, entende? Então existe essa questão de sermos santos, porque assim como o vosso Pai Celeste é santo, existe sim essa intercessão, porque quero até trazer aqui para vocês, né?
Por isso, todos os fiéis de Cristo, eu estou lendo aqui, né, as verdades básicas do catolicismo, né, até recomendo aqui da editora Santa Cruz. Por isso, todos os fiéis de Cristo, desde a igreja triunfante, ou seja, os bem-aventurados do paraíso, até a igreja padecente, as almas do purgatório, e a igreja militante, que são os crentes desta terra. Militantes é aquela igreja que está na luta, sabe? Sempre na luta. E esta igreja, ela pertence à cabeça, que é Cristo. Então, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Só que é um corpo místico, onde existe a igreja triunfante que está no céu, ou seja, os santos, todos que estão lá reunidos junto de Deus. Existe a igreja padecente que está no purgatório e a igreja militante, que somos eu e você aqui, estamos vivos, ainda estamos nessa luta, militando, entende? Levando o evangelho, anunciando o reino, nós estamos aqui para isso, né? Então, esse é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos esse corpo, entendeu? Então, sede santos como vosso Pai é santo. Né? Somente os puros de coração entrarão no reino dos céus, ou seja, verão a face de Deus. Então, o que seria, entrando mais especificamente no que o pastor está falando, então, o que é um ídolo? Primeiro, é aquilo que substitui o único e verdadeiro Deus, certo? 2, não são-lhe atribuídos poderes exclusivamente divinos. 3, são-lhe oferecidos sacrifícios devido ao verdadeiro Deus, né? Que é o que os judeus antigos no deserto fizeram lá, por exemplo, com o bezerro de ouro. Então, quando você olha para Nossa Senhora, para Maria, quando você olha para São Bento, né? Você olha para Santo Agostinho, quando você olha para a vida destes santos, você não para neles. Toda a vida de um santo, toda vez que você vai mergulhar na vida de um santo, você percebe que eles te apontam para Jesus sempre. Sempre eles vão te apontar para Jesus. Quando você vai contemplar a vida de um santo, e quando eu digo um santo aqui, eu digo são pessoas que tiveram uma vida, né, que se dedicaram ao Jesus Cristo, à igreja, e aí a igreja reconheceu ele como santos, como exemplos de vida, como imitadores de Cristo, ou seja, a igreja não olha para essas pessoas e fala assim, vamos imitar elas, não. Olham essas pessoas como elas foram imitadores de Cristo, entende? E nós, olhando para essas pessoas miseráveis, pecadoras, né? Porque quando você olha para Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho teve um filho fora do casamento, Santo Agostinho tinha sua sexualidade totalmente desregrada até ele se encontrar com Cristo e ter uma vida nova, entende? Então quando você começa a ver a história dos santos e ver o quão podre eles eram e o quão transformador foi a vida deles, depois que eles tiveram esse encontro com Jesus, isso é fenomenal. Isso é inspirador para mim, olhar para Santo Agostinho, porque o meu problema também é sexualidade. Falar assim, pô, se Santo Agostinho conseguiu, eu também consigo. Mas como ele conseguiu? Na intimidade com Jesus Cristo, um relacionamento com Jesus Cristo. E como ele conseguiu ter essa intimidade com Jesus Cristo? Opa, deixa eu olhar para a vida dele, deixa eu ver as verdades que ele traz, deixa eu ver como ele se lidava com esses problemas. E aí você começa a ver, caraca, Santo Agostinho, para vencer, ele fez isso, isso e isso, mas sempre levando para Jesus Cristo. Então olha que sensacional. Então quando eu olho para um santo, primeiro, eu não estou substituindo o único Deus verdadeiro, porque ele me aponta para Jesus, ele me aponta para Deus. Eu não estou lhe atribuindo poderes exclusivamente divinos, porque o santo não tem poder nenhum. Porque todo o poder que emana, né, que está sobre ele, vem de Deus, porque ele não tem poder nenhum, entende? Mas é a graça de Deus movendo nele que ele consegue fazer grandes coisas e grandes obras. E o próprio Jesus na palavra disse, vocês farão coisas muito maiores do que eu. E o próprio Jesus falou isso na palavra. Então sim, os santos eles conseguiam curar em nome de Jesus. Os santos conseguiam fazer isso em nome de Jesus. Ou seja, a intimidade, a entrega era tão grande. Tem uma aula minha que chama Amor Maduro, que eu falo que existe aquele que ama e aquele que é amado, né? Ou seja, Deus ama e eu sou amado. A diferença minha de Santo Agostinho é que Santo Agostinho correspondeu a este amor de uma maneira que eu não consigo, infelizmente, ainda.
né? Eu ainda prefiro os prazeres da minha carne, eu ainda prefiro. E os santos foram aqueles que preferiram, com toda a força do seu coração, do seu entendimento, né, e da sua razão, a Cristo do que ao pecado. Eles pecavam? Sim. Eles tinham suas falhas? Sim. Mas essa vontade, essa entrega era gigantesca. Então, para que alguém seja ídolo, eu preciso substituir o único verdadeiro Deus, e eu não faço isso quando eu olho para a vida de um santo. Eu lhe atribuo poderes exclusivamente divinos, eu não faço isso com os santos, e são-lhe oferecidos sacrifícios devido ao verdadeiro Deus. Eu não ofereço sacrifício aos santos, né? Não. Ah, Guilherme, vocês fazem novena disso, vocês fazem novena daquilo. Sim, mas isso é estar em comunhão com a igreja triunfante, com a igreja padecente, com a igreja militante. Eu estou em comunhão. Isso se chama comunhão dos santos, entende? São os santos que estão no céu intercedendo por mim, e eu que rezo pelas almas que estão no purgatório, enquanto os santos também rezam pelas almas que estão no purgatório, porque assim como eu peço oração tua, que é um ser que também é imperfeito, cheio de pecado, eu também peço oração aos meus amigos, irmãos santos, que também são, né, irmãos de fé, que já estão no céu, já estão com Deus. Essa é a diferença, né? Então, quando você olha, por exemplo, para uma imagem, aí você fala assim, nossa, você está adorando aquela imagem. A imagem é um objeto que lembra a pessoa que ali é representado, né? O ídolo, por outro lado, é o ser em si mesmo. Por exemplo, se você quebra uma imagem, você não destrói o ser que representa ela. Entende? Então, vamos lá. Tem na Semana Santa. Na Semana Santa é a semana maior dentro do catolicismo, né? E aí tem a Sexta-feira da Paixão, tem a Quinta-feira Santa, enfim. Só que tem a segunda e a terça-feira. E na terça-feira exclusivamente, a gente tem um momento que é o doloroso encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário, né? O que acontece? As mulheres, né, elas se juntam dentro de uma paróquia, de uma capela na igreja, e os homens se juntam em outra paróquia. E aí o que eles fazem? Eles pegam uma imagem grande de Jesus e saem carregando nas costas, e as mulheres pegam uma imagem grande de Maria e saem carregando nas costas. E aí eles fazem esse encontro. E esse encontro, que é o encontro doloroso de Maria com Jesus. Porque Jesus, ele está carregando a cruz, né? Para quem conhece a paixão de Cristo aqui. E tem um momento que Maria encontra e troca olhares com Jesus. E a mãe sofre, porque a mãe quer sanar. Se ela pudesse, ela trocava de lugar com Jesus e morria no lugar dele. Só que essa dor não pertencia exclusivamente a ela, mas assim, do seu filho, tá? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou idolatrando uma imagem que é Jesus, e ali está um demônio naquela imagem de Jesus? E naquela imagem de Maria está um demônio ali? Ou eu estou usando da representatividade, eu estou usando da simbologia? Porque, gente, a Igreja Católica é muito rica nisso. Quando você entra numa igreja protestante, você vê, né, uma igreja, mas ela é um pouco mais lisa. Quando eu digo lisa, o lisa é que não tem imagens, não tem fotos, não tem desenhos. Quando você entra numa igreja católica um pouco mais antiga, você vê uma riqueza de informação. Só para vocês entenderem, antigamente, os padres, eles rezavam em latim, faziam a missa em latim. E para que o povo entendesse de forma melhor, eles faziam os desenhos na igreja, e você ia conseguindo identificar o que estava acontecendo ali, né? Então isso é sensacional. A igreja, ela sempre se comunicou de forma simbólica, através de imagens, e isso é rico dentro da igreja, sabe? Isso é maravilhoso dentro da igreja. Então a gente não tem que olhar para esses desenhos, para essas imagens dentro da igreja e achar estamos idolatrando. Não, o católico, ele não é burro, sabe? É flertar com idiotice, é achar que nós somos burros e ignorantes o suficiente de achar que, pô, Maria tá ali naquela imagem, Jesus, pô, eu tô idolatrando então a imagem de Jesus que eu criei ali? Cara, não! É representatividade, é olhar para aquela imagem e trazer de uma forma mais palpável, física, palpável, algo que é invisível, que é a minha fé, né? Jesus, claro, ele é Deus, onisciente, onipresente, né? Então ele está em todos os lugares
ao mesmo tempo. Ele escuta tudo, ele vê tudo, e aí você acha que eu, na minha ignorância, eu vou olhar para aquela imagem, Jesus está ali só. Não, Jesus está em todos os lugares, mas aquele momento está sendo representado, aquela imagem está representando Cristo, aquela imagem está representando Nossa Senhora. Porque o ser humano, ele necessita de trazer o que é invisível para o visível muitas vezes e conseguir viver aquele momento. O ser humano precisa disso, a todo instante. E a Igreja Católica faz isso de forma maravilhosa. Então, assim, esse momento que eu pego Nossa Senhora, as mulheres pegam Nossa Senhora, saem de uma igreja, e os homens pegam Jesus, saem de uma igreja, e eles se encontram no meio do caminho, isso nós estamos meio que trazendo memória a presente, aquilo que aconteceu no passado, para a gente entender e refletir e rezar sobre aquele momento, né? Então olha o quão bonito é o que a Igreja Católica nos traz. Então, você, pastor, né, não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas você tem que entender que a Igreja Católica é muito mais do que está escrito na Bíblia, é muito mais do que você mesmo lê na Bíblia, e aí fica interpretando, achando coisas, não, Nossa Senhora é demônio, porque vocês idolatram. Entenda um pouquinho da nossa fé, sabe? Estuda um pouquinho e olha da nossa ótica como católico, o que o católico quer explicar e quer trazer diante disso. Não você ficar olhando, lendo e interpretando da sua maneira, e às vezes até de forma errônea, né? Então, por exemplo, a sua religião hoje só existe por causa do fruto da revolta e do protestantismo de Lutero. Só que Lutero venerava Nossa Senhora. Lutero tem alguns poemas falando sobre Nossa Senhora, o quanto ele amava Nossa Senhora. Então, assim, o seu protestantismo hoje é resultado de uma revolta, de um protestantismo que partiu de Lutero, entende? E Lutero venerava Nossa Senhora, e aí? E por que não? Então, assim, nos falta um pouco de entendimento. Lembrando, esse vídeo são para os católicos, para de alguma forma eles possam aprender e entender como a igreja olha para tudo isso, tá? E se chegar esse vídeo até você, que para você também entenda um pouquinho como nós pensamos e qual é a nossa fé e como ela está embasada, entende? Então, assim, que Deus te abençoe você católico, abençoe você protestante que pode estar assistindo esse vídeo. Lembrando, esse vídeo não é uma afronta a vocês protestantes, mas é uma forma de explicar para vocês como é a nossa fé, como nós estamos embasados, tá? E um recado para o pastor, que eu estou percebendo que ele está querendo crescer atacando, gerando polêmica. Cara, ninguém cresce assim. Nós crescemos na internet agregando na vida do outro. E você não está agregando. Sabe por quê? Porque você não vai converter nenhum católico assim. Tu não vai converter, irmão. Assim como eu também não vou te converter. E não é nem minha pretensão, sabe? Problema teu, se você vai acreditar no que eu vou trazer ou não. Problema de qualquer protestante ou até católico, se vai acreditar ou não. Porque essa não é minha tarefa, né? Quem convence é o Espírito. A minha tarefa é trazer um pouco de clareza e trazer de uma forma que você possa entender como a Igreja Católica olha para esse determinado tema e assunto no qual você está trazendo, tá certo? Então, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, comenta. E aí, o que você acha? Você acha que nós católicos adoramos as imagens ou não? Você acha que nós adoramos Nossa Senhora? Você acha que na imagem de Nossa Senhora tem um espírito demoníaco ali, como o pastor está trazendo? E aí? Qual que é a tua opinião? Deixa aí nos comentários, compartilha, sabe? Envia para aquele teu amiguinho que é católico, para aquele teu amiguinho que é protestante. Lembrando, não, esse vídeo não serve para afrontar ninguém, mas para trazer um pouco de conhecimento, informação e educação dentro do catolicismo, tá bom? Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora e Nossa Mãezinha querida interceda por nós. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Jesus, viva Cristo Rei. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus, o único intermediador. Mas também viva a nossa mãe, né? Que intercede por nós, que é modelo, né, de santidade, que nós possamos olhar para ela e falar assim: ela conseguiu ser santa, eu também posso ser. São Francisco Xavier conseguiu ser santo, eu também posso ser. Santo Agostinho
cara, todo ferrado na sua sexualidade, conseguiu alcançar a santidade, eu também consigo, sabe? É isso que nós temos que olhar para a vida dos santos, ver que o quão eles amaram de todo o coração, de toda a força e entendimento a Cristo e a tua igreja, né? O teu corpo. O quantos eles amaram, o quanto eles renunciaram, o quanto eles abriram mão, o quão isso é possível e para nós é possível também. Então eu finalizo esse vídeo dizendo: sede santos, assim como o vosso Pai Celeste também é santo. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.